Se a gente está feliz de reencontrar tanta gente maravilhosa junto aqui nesse salão, imagina a festa da espiritualidade, né? De nos encontrar e encontrar os nossos mentores, todos aqueles nossos queridos que nos auxiliam, né? Então, é nessa vibração que a gente quer agradecer. Agradecer a Ti, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa Tua casa. Nessa casa de tanto amor, essa casa de tanta bênção, e que estamos sempre muito generosamente agraciados por Ti. Que possamos ter uma noite de paz, de harmonia, de entendimento, e principalmente de muita luz. Luz para nós, luz a todos aqueles que conosco convivem, porque entendemos que tudo aqui está sempre direcionado pelo Teu amor e pela Tua luz. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite. Vocês estão se sentindo em casa? Que bom. Nós somos a família da Casa de Jesus. Eu queria agradecer a cada um de vocês a presença, por atender o convite que nós fizemos, numa reunião que tende a ser mais frequente, a partir de agora, talvez uma por ano, talvez 2 por ano, a gente ainda está pensando, mas é importante a gente conversar, para a gente se sentir família, como nós estamos dizendo. Esse tema, o que é que está acontecendo na Casa de Jesus, foi... Eu e a Malu estávamos conversando, e eu comentando com ela, ela comentando comigo, que nós temos ouvido essa pergunta nos corredores da casa. Malu, mas o que está acontecendo com a Casa de Jesus? Marquinho, mas o que está acontecendo com a Casa de Jesus? E vocês também devem ter recebido esse tipo de pergunta. E eu pensei, uai, o que está acontecendo na Casa de Jesus? Uma porção de coisa, né? Uma porção de coisa está acontecendo com a Casa de Jesus. Então, nesse momento a gente teve a ideia de colocar esse título nessa reunião, que já era uma reunião, uma ideia antiga que nós tínhamos de voltar a fazer. Então está aqui o título, o que é que está acontecendo na Casa de Jesus. E essa palestra não vai ser uma palestra, vai ser mais uma reunião de trabalho. E não vou ser só eu a falar aqui. Eu queria, antes de apresentar os outros que vão falar, os nossos companheiros, eu queria colocar para vocês, vai Tito, um organograma muito mais operacional do que hierárquico, que eu procurei fazer de uma forma bem explodida e bem horizontal. Depois nós vamos voltar nessa questão da hierarquia e dos organogramas horizontais e verticais, vai ser um dos temas que a gente vai tratar no final, um dos assuntos. Mas aqui basicamente, eu tenho que pedir perdão a todos aqueles que não têm as suas áreas específicas colocadas aqui, mas eu procurei, para caber na ideia e na tela, eu procurei englobar todas as áreas da casa em 3 caixas: social, mediúnico e doutrinário. A caixa que está mais apertada aqui é a social, porque além de toda a filantropia, eu coloquei ali também bazar, artesanato, eventos. Então, se a sua área não está, ela especificamente citada aqui, me perdoe, mas eu não sabia como fazer para colocar todas elas e conseguir manter um quadro com clareza de visibilidade. Então, é assim, as 3 áreas, as 3 grandes áreas da casa: o social, com a filantropia, o mediúnico e o social, sendo suportados por um administrativo, financeiro e jurídico, que são áreas específicas, separadas, mas eu também juntei os 3 numa caixinha só. Do outro lado, também suportando as 3 caixas, as 3 grandes caixas, a diretoria executiva, auxiliada pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Deliberativo. Vocês perceberam como é que eu coloquei? Eu não comecei dizendo, fulano é
o presidente, ciclano é a diretoria e assim por diante. Não, eu já estou modificando essa visibilidade de organograma vertical. Mas depois nós vamos voltar a isso, como eu falei. E essas setas todas aqui que vocês estão vendo, são as relações e as inter-relações que todas as áreas têm com todas as áreas. Algumas setas menores, mais magrinhas, outras mais inchadinhas, justamente porque a interação é maior ou a interação é menor. Eu quis representar dessa forma. Então é uma representação diferente, não diria nova, mas diferente para a nossa organização. Então, como eu disse que não sou eu que vou falar a noite toda, pelo social, nós vamos ouvir nosso amigo Ricardo. Pelo mediúnico, nós vamos ouvir nossa amiga Dora. E pelo doutrinário, nós vamos ouvir a nossa amiga Malu. Depois que os três apresentarem o que é que está acontecendo na casa de Jesus em cada uma dessas áreas, eu volto para dar um recado sobre uma porção de situações. Não, calma. O Natalino, como presidente da instituição, vai falar no final. Não, você vai. Eu pulei você, mas eu não coloquei você ali. O Natalino está nessa caixa aqui, diretoria executiva, junto com toda a diretoria. A diretoria executiva, na realidade, nesse organograma, nessa visibilidade, ela é um suporte das outras áreas. O bom líder é aquele que facilita o seu grupo a executar bem as suas tarefas. O bom líder não aparece tanto quanto o grupo aparece. O bom líder orienta sem ser visto, coordena sem ser notado, está presente sem brilhar. Por isso que eu esqueci de falar do Natalino agora aqui. Saiu bem. Por que vocês estão aplaudindo? Não acabou a palestra ainda. Então, o Ricardo vai falar agora sobre o social. Por favor, Ricardo. O Natalino está em todas as caixas, por isso que ele não falou, né? Muito bem, gente. Então, assim, uma das grandes funções de uma casa espírita, além da questão da difusão doutrinária, do apoio à transformação de cada um de nós, né, dos trabalhos mediúnicos, é gerar oportunidades de voluntariado. E eu posso afiançar para vocês que essa casa tem muitas oportunidades, muitas mesmo, até que a gente nem imagina. Eu estava fazendo uma conta de quantas pessoas a Casa de Jesus atinge, e eu cheguei a um número mínimo. Pessoas que são, de alguma maneira, ajudadas ou, de alguma maneira, amparadas pela casa. Nós chegamos a um número mínimo de 4.000 pessoas. Pelo menos 4.000 pessoas em Campinas têm algum tipo de amparo e de apoio dessa casa. E a nossa preocupação, cada vez mais, é migrar de um período de assistencialismo no passado para algo que complemente, que empodere, né, aquela pessoa em estado de vulnerabilidade. Então, esse é o projeto que a gente tem apostado ao longo desses últimos anos, e esse ano especialmente eu tenho alguns dados para passar para vocês. Isso é o que está acontecendo na Casa de Jesus. Mas isso não está acontecendo por alguém da diretoria, está acontecendo por cada um dos trabalhadores que atuam nas suas respectivas áreas, porque é uma rede de solidariedade, é verdadeiramente um grupo dedicado
que nos apoia constantemente nessas ações. Eu, particularmente, tenho muito pouco tempo. Quem me ajuda muito é minha companheira de chapa, que é a Aniceia, que tem feito um trabalho também extraordinário, muito bom, de apoio e suporte a cada área, né? E o trabalho de cada coordenador, de cada trabalho, que tem sido extremamente valoroso para que a gente possa atingir essa quantidade imensa de pessoas que a gente vem atingindo. Então, isso tem acontecido de uma maneira muito positiva para a nossa casa. E é importante que a gente possa identificar, se a gente ainda não trabalha como voluntário em algumas atividades que interagem com o que a gente chama de assistido, né? Eu acho que hoje a gente vai ter uma noção daquilo que a gente pode fazer dentro da casa, com todos os dados que eu trouxe aqui para a gente ver, né? Nós temos uma equipe de montagem da cesta. Nós estamos falando de 12 voluntários abnegados, que pelo menos 2 vezes por semana estão aqui na casa trabalhando toda a parte de alimentação, de cuidados com essa alimentação, de organização disso e a preparação das cestas. Vocês têm ideia de quantas cestas nós entregamos nesse ano? 24 toneladas de alimento. 24 toneladas de alimentos, são 1.920 cestas no ano. É um trabalho que é feito com muita dedicação por uma equipe, não só que auxilia nesses alimentos, mas outra equipe que visita, que são os visitadores sociais, que aqui chamamos de grupo dos semeadores, que fazem todo um trabalho de visita a essas famílias que se inscrevem, que se inscrevem para receber as cestas, que dão todo tipo de apoio para elas, além do alimento. Nós temos uma equipe de captação de alimentos, né, que faz as campanhas de arrecadação. Esse ano nós fizemos 5 captações em supermercados, que foram o Pague Menos e o Enxuto. Nós fizemos 5 esse ano. A quinta vai ser agora, semana que vem, essa próxima semana, né? Esse próximo final de semana. Nós fizemos 46 voluntários participaram dessa ação de captação de alimentos na campanha do supermercado e arrecadamos 6,5 toneladas de alimentos nessas captações. O restante a casa compra e o outro restante a casa recebe das doações que são deixadas aqui na casa. Nós temos na distribuição de alimentos, que é feita todo mês, aqui no Salão Paineiras e lá na General Carneiro, na Casa de Jesus General Carneiro, nós temos 15 voluntários, né, que fazem essa distribuição das 1.920 cestas no ano. Os semeadores que eu falei são 12 voluntários. 12 voluntários que fazem as visitas sociais. Esse ano realizaram 80 visitas a essas famílias inscritas. Colaboraram em cursos profissionalizantes, que aí é a questão do empoderamento, quer dizer, curso profissionalizante de manicure, né? Nós temos também o curso que a gente vai falar da área da saúde, do cuidado de crianças, que nós estamos fazendo esse ano. Fizemos também 3 cursos já de cuidadores de idosos, né? Que é um trabalho também de não só dar a cesta, mas que essas pessoas possam buscar realmente uma profissionalização e que possam sair dessa situação de vulnerabilidade, né? Nós temos um convênio com a People Computação para atender jovens na preparação do trabalho. Então a gente consegue formar a cada semestre 12 jovens, né? Que mais? Em enxoval de bebês nós temos 4 voluntários que assistem a 20, geralmente a 20 gestantes, né? A costura, nós temos 22 pessoas voluntárias na costura que produzem, pasmem, 175 peças por mês, esse trabalho. E que vai ajudar no enxoval de bebês, no bazar do Dia das Mães, de Natal e também na distribuição de cestas. Nós temos o artesanato, que são também um número de 22 voluntários, com peças produzidas em torno de 120 peças também. Nós temos o brechó, né, que tem mais de 100 voluntários e que tem um número de peças ofertadas em número de 40 mil peças
No último brechó que fizemos aqui, mais de 22 mil peças foram vendidas, né? Isso vai alimentando, vai estruturando a casa. Tem uma ação chamada Amigos com Jesus, que proporciona, que são 151 voluntários, que já passaram nessa ação, que proporcionam 220 refeições a pessoas em situação de rua, no primeiro sábado de cada mês, que é feito aqui em Campinas. Okay? A educação aqui no núcleo Mãe Maria. Nós temos hoje cerca de 95 crianças, que nosso objetivo realmente é tirar essas crianças de situações de vulnerabilidade, transmitindo valores, né? Gerando um pouco mais de consciência nelas, para que elas possam viver melhor e com mais oportunidades na vida dela, né? Que tipo de atividade nós fazemos na educação? Reforço escolar, valores, roda de conversa, oficinas de culinária, educação financeira para os jovens, artes, música, fotografia e teatro. Alguma coisa a gente encaixa aqui mais, né? A gente consegue ter mais e mais trabalhadores para nos auxiliar nesse projeto. Esporte, número de crianças atendidas no esporte, 60 crianças também com o mesmo objetivo, né, de tirar essa vulnerabilidade que elas vivenciam, né? Que tipo de atividade nós praticamos no esporte? Futebol, karatê, jogos de quadra, e os jogos de quadra a gente tem um convênio com a Ponte Preta. Número de voluntários que atuam no esporte, 7, pode ser que a gente consiga mais. Na saúde, os números também são impressionantes. Nós estamos falando aqui de 2.800 consultas aqui durante o ano de 2018. Consultas e exames internos. 277 pessoas atendidas na fisioterapia, 258 na acupuntura, 182 pessoas no serviço de psicologia, 255 pessoas em nutricionista, 132 pessoas atendidas pela fonoaudiologia, 457 pessoas pela terapia floral, 168 pessoas em terapia reiki, 81 pessoas em terapia da dor, foram feitos 63 exames Papa Nicolau, 257 eletrocardiogramas, 279 consultas médicas externas ao núcleo, com mais 1.584 exames laboratoriais, através de uma rede de solidariedade de 8 laboratórios que nos auxiliam nesse projeto. Okay? 94 atendimentos odontológicos, 3.076 pessoas retiraram remédio na farmácia do núcleo Mãe Maria e da General Carneiro. Parceria com a Unip, que a saúde desenvolve, ações educativas com o pessoal de enfermagem, fisioterapia e psicologia. Foram 47 alunos esse ano formados em cuidadores de idosos, 14 alunos formados em curso de saúde da criança, fora as palestras educativas que são dadas nas entregas das cestas básicas por esse convênio com a Unip, ok? Então, gente, eu quero dizer esses números é para que a gente obtenha a dimensão do trabalho que esta casa faz. Isso é ou não é uma boa notícia do que está acontecendo nesta casa? É algo realmente estimulante para que a gente continue nesse foco de gerar trabalhos voluntários para cada um de nós, para que a gente possa também difundir isso para outras pessoas, que elas possam também ser contagiadas, né, por essa dose imensa de amor que a gente vem recebendo da espiritualidade que a gente busca transmitir para todos esses assistidos e para essas pouco mais de 4.000 pessoas que a gente consegue alcançar. Então isso é só para ter uma noção daquilo que é feito. Acho que eu estendi um pouco meus 10 minutos, mas eu acredito que a Sueli me atrapalhou aqui com tantos dados de saúde, mas de qualquer maneira é para que vocês tenham essa percepção do quanto é maravilhoso o trabalho que vocês e que cada um dos participantes dessa casa produzem com tanta gente necessitada que ainda existe nessa cidade. Então era isso que eu queria passar para vocês da área social, tá bom?
Obrigado, Ricardo. Obrigado. Doralice, por gentileza. Boa noite para todos. Sabemos que Jesus está com todos, então que estejamos aí unidos pelas energias fraternas e fortalecidos cada vez mais nessa união nossa, que nos proporciona muita alegria e que quando a gente se encontra assim é aquele prazer, né? Aquele tititi, aquela alegria de se encontrar depois de tanto tempo. Foi difícil até para Malu chamar todo mundo para se acalmar e se acomodar. Isso é muito lindo, isso é muito bom. Isso é verdadeiramente família. Então, maravilha isso que o Ricardo expôs para nós. O social, na realidade, ele não tem a função única e exclusiva do social. O social é um despertador de sensibilidades, é um despertador de potencialidades de alma naqueles que realizam o trabalho e naqueles que recebem o benefício. Então tem tudo a ver com aquilo que a nossa casa objetiva fazer. Despertar a cada um de nós para a luz, para o amor, para os nossos deveres, responsabilidades de seres humanos uns para com os outros. É lindo botarmos os olhos nesse trabalho meritório e nos curvar diante desses trabalhadores que todas as semanas estão nas ruas, estão junto com as pessoas, estão junto com as crianças, realizando essa atividade fraterna. Juntando energias do mundo espiritual, reunindo forças para que estejamos cada vez mais fortalecidos para continuarmos a nossa atividade, juntos, unidos, atendendo ao plano de solidariedade do mundo espiritual. Fazendo da nossa casa que ela seja realmente o pronto-socorro de almas para o qual ela nasceu e está naturalmente acontecendo com todo esse trabalho, com toda essa força humana. Em relação ao mediúnico, nós temos muito a agradecer a tantos trabalhadores, a tantos companheiros que muito se esforçam para que a espiritualidade tenha sempre ferramentas disponíveis para o atendimento dos espíritos sofredores e para o acolhimento dos nossos irmãos encarnados também, que padecem suas dores e que sofrem muito, e que estão todos os dias na casa de Jesus, em busca do passe, em busca do acolhimento fraterno, em busca da orientação para serem encaminhados para os trabalhos de cura espiritual. Todos os anos, contamos com mais de 1000 pessoas sendo atendidas na orientação. Contamos com um número imenso de pessoas atendidas nos tratamentos de captação. Um foco muito importante que nós sempre damos na captação especial da segunda-feira, em que acolhemos dependentes químicos, e a procura desse trabalho é muito grande. É um trabalho muito específico, porque quem passa por ele não tem necessidade de passar pela orientação e já vai direto para o atendimento. Tem dia que existem 40 pessoas para serem atendidas. É uma bênção sabermos que existem tantas pessoas procurando ser acolhidas dentro da casa espírita. O nosso propósito é divulgar a nossa doutrina, é divulgar o Evangelho de Jesus, mas principalmente praticarmos.
E essa prática está na realização do passe, na doação daquela energia com muito amor, na despretensiosidade, na realização das nossas tarefas mediúnicas, recebendo mentores, amigos, transmitindo vibrações, transmitindo conselhos, ou recebendo entidades sofridas, tão carentes e necessitadas de conselho e de ajuda. Maravilhoso que conseguimos levar mais um trabalho no início do ano para o nosso novo local, General Carneiro. Novo nada, né? Todo mundo sabe que é um local velho, mas renovado e está muito bonito. Tudo isso que o Ricardo falou, que ele expôs, nós temos ambientes adequados e propícios para que se realizem essas tarefas. Procurem todos conhecer um pouquinho da nossa casa, visitando o Núcleo Mãe Maria, visitando as crianças, visitando a General Carneiro, procurando se integrar com outros companheiros de trabalho, porque nós somos assim muito de vir à nossa casa realizar a nossa tarefa e irmos para a nossa casa de novo, e temos muito pouco contato. Nós nos reunimos nos jantares e nas festas de aniversário, alguma ou outra confraternização, mas nós precisamos de mais contato, precisamos de uma vivência mais coletiva. Então procuremos conhecer nossos companheiros de seara. Obrigada. Isso é muito bom para todos nós. Então, o Conselho Mediúnico tem muito a agradecer a todos pela contribuição, não só aos do Mediúnico, a todos aqueles que laboram. Seu Natalino está realmente fazendo um trabalho muito lindo, nos ajudando bastante, visitando todas as atividades, todos os locais da casa, proporcionando uma ajuda enorme, nos trazendo subsídios, trazendo conhecimento. Aquilo que nós não temos condições de fazer, seu Natalino tem feito. Tem ajudado bastante, sim, seu Natalino. É uma bênção quando temos companheiros assim tão integrados e tão comprometidos com o trabalho. Temos que reconhecer o trabalho de cada um de vocês. Embora a gente não se veja tanto e não saiba exatamente nas minúcias o que cada um realiza, nós somos muito gratos e desejamos que continuemos assim a realizar com muito amor as nossas tarefas, multiplicando todas as possibilidades. A orientação é um trabalho também precioso demais para o acolhimento das pessoas que chegam enfermas à casa de Jesus, que chegam com dificuldades espirituais, emocionais. É um trabalho lindo e maravilhoso também, que precisa ser mencionado. Recebemos um número muito grande de pessoas e entendemos que realmente a humanidade está sedenta de ajuda, sedenta do Cristo, sedenta de conhecimento e entendimento da realidade da vida. Vivemos muito nas nossas ilusões, vivenciando os nossos conceitos, muitas vezes esquecidos daquilo que é verdade, daquilo que é real. E aí, às vezes, quando a ficha cai, a gente sofre muito. Então, recebemos muitas pessoas sofridas, muitos agoniados. Então, nós temos a responsabilidade nas nossas atividades mediúnicas de receber essas criaturas, de atender aos espíritos sofredores que, porventura, estejam envolvidos nos seus processos de enfermidade. A nossa responsabilidade é muito grande. O mediúnico está ligado
necessariamente, quase que 24 horas por dia, aos nossos amigos espirituais. Médium é assim mesmo. Trabalhador da área mediúnica tem essa responsabilidade. É instrumento a toda hora, não só dentro da casa espírita. Portanto, queridos, a gente tem muito a agradecer porque entendemos o sacrifício de cada um para vir, para se manter firme, correspondendo às necessidades, às normas disciplinares de cada trabalho, de cada atividade. Deixando as suas famílias, seus queridos lá. Quantos de nós, um grande número eu sei, deixando os netinhos, né? Que os filhos deixam os netinhos sob os cuidados. Eu não posso ir hoje porque tenho meu netinho, e tenta resolver as suas questões familiares com muito amor, mas sempre preocupados com o trabalho da casa. Então vejamos, queridos irmãos, nós temos sim que resolver as nossas questões íntimas, que nós temos que resolver as nossas questões pessoais, nós temos que resolver as nossas questões espirituais, buscando sempre mantermos o nosso espírito munido de muita fé, de muita confiança, de muita esperança de que realmente podemos e que Jesus está conosco. Esta se chama Casa de Jesus, não é por acaso. É uma casa onde Jesus habita todos os dias, todos os momentos. Estamos unidos nessa frequência vibratória de amor, produzindo cada vez mais energias para que possamos produzir cada vez mais trabalho, atendendo a mais pessoas, sem esquecermos de que estamos também trabalhando em nosso próprio favor. Estamos aprendendo com o bem que praticamos. Assim como esse social se reflete em todo o trabalho da casa, pela vibração que significa, pela vibração que representa. O doutrinário tem contribuído demais também conosco. Estamos trabalhando juntos já faz um bom tempo e considerando as nossas dificuldades particulares dentro das nossas áreas, mas também direcionando cada um, participando cada um, aconselhando, orientando, dando seus pareceres. E temos conseguido, sim, vencer muitas dificuldades, porque, é claro, a gente sempre encontra dificuldades nas nossas atividades. Porém, são dificuldades que são assim, insignificantes quase, diante de tudo aquilo de bom que todos nós conseguimos realizar dentro desse lar de fraternidade. Estejamos sempre atentos à nossa disciplina, à nossa responsabilidade, ao nosso espírito de cooperação, que estaremos sim realizando o propósito da casa, atendendo aos nossos amigos espirituais. Então, queridos, muita paz, muita luz, somos profundamente gratos. O Conselho Mediúnico agradece. Tobar está chegando agora, não pôde participar, né? Quase todo mundo trabalhando hoje, né, Tobar? Então, somos muito gratos a todos vocês pela participação amorosa, muito gratos mesmo. Que Deus abençoe a todos, que para o próximo ano estejamos aí, que continuemos firmes, batalhando, enchendo a nossa General Carneiro de atividade. Por favor, aqueles que tiverem disponibilidade para trabalhar um pouquinho mais, despenderem um pouquinho de esforços para irem para lá, aumentar nosso quadro de trabalho, se disponham, se coloquem aí disponíveis, que nós queremos realmente fazer no ano de 2009 aquela casa encher de atividade, multiplicando tarefas para todo mundo com certeza, mas atendendo a muito mais pessoas e ampliando também o propósito de trabalho dos nossos amigos espirituais. Muita luz, muito amor e muita paz. Obrigada de coração. Que viva Jesus! Obrigado, Dora. Muito obrigado. Malu?
Por gentileza. Vê se está a altura do microfone ok para você. Tá? Acho que tá bom. Nossa, que beleza, eu não tinha visto que o salão está lotado. Gente, que alegria ter vocês aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o doutrinário. O doutrinário ele é coordenado por um conselho de 3 pessoas. Ele é uma área um pouquinho grande, tem algumas outras áreas que compõem o doutrinário. Entre elas, nós temos os cursos. O que a casa oferece? A Casa de Jesus oferece de cursos os 3 primeiros módulos que são básicos da doutrina. E depois nós oferecemos os grupos de estudos de todos os livros da codificação. Todos não, porque a gente não tem o céu e o inferno, mas dos livros da codificação. Esses cursos, eles acontecem às segundas-feiras à tarde, às terças-feiras, quintas-feiras à noite e aos sábados à tarde também. Nós temos também às quintas-feiras na General Carneiro, por enquanto, só os 3 primeiros módulos, os 3 módulos básicos. Nós estamos começando e a gente vai acrescentando um módulo a cada ano. No segundo semestre de 2019, nós vamos ter na General Carneiro o curso de passe. E depois a gente vai também levando os outros grupos de estudos à medida que vão terminando e que as pessoas queiram continuar a estudar. Uma novidade que a gente vai ter agora em 2019 vai ser o que a gente chamou de curso de férias. Nós vamos ter um curso de 4 semanas, são 4 sábados, em que vai ser estudado o livro Sublimação, da Ivone Pereira. Vai ser aos sábados, a partir do dia 12 de janeiro até dia 2 de fevereiro, das 15h30 às 17 horas. Esse curso, esse encontro, vai ser coordenado pelas instrutoras a Elza e a Márcia Elizabeth. Elas são instrutoras lá da General Carneiro. E vai ser aqui no Parthenon, na sala 85. Não precisa de inscrição. As pessoas que se interessarem, que quiserem participar, é só chegar a partir do dia 12 de janeiro até o dia 2 de fevereiro. Outra área que faz parte do doutrinário é a evangelização. Nós atendemos crianças e jovens de 5 a 18 anos aqui nas Paineiras e crianças de 4 a 7 anos no Núcleo Mãe Maria. Todos vocês sabem que a nossa lista de espera para a evangelização é bastante grande. Parece que todo mundo quer fazer evangelização na Casa de Jesus, né? Esse ano a gente já conseguiu, os evangelizadores já conseguiram enxugar um pouquinho essa lista, porque depende da faixa etária. A faixa etária que não tem procura, então está completa aquela turma. Outras que têm uma procura maior, então tem uma lista de espera um pouquinho maior. Mas as meninas já conseguiram diminuir bastante. É importante a gente salientar que o trabalho da evangelização é um trabalho diferenciado. É a educação do espírito, em que eles tiram das crianças para trazer a vivência dentro do evangelho e através da doutrina espírita. Não é decorar uma aulinha, ou uma aula, ou um tema, e chegar lá e falar. Não é isso. Então, não há possibilidade de termos classes grandes, classes enormes, porque a atenção é dada individualmente, é dada a cada criança. Por isso é que as nossas classes são reduzidas. Não adianta nós colocarmos 30, 40 crianças, porque o efeito não vai ser aquele esperado para esse trabalho que é feito na evangelização.
E acontece também, um sábado por mês, nós temos uma interação das crianças da evangelização do Núcleo Mãe Maria com as crianças da evangelização da Casa de Jesus. Então, as crianças do núcleo são trazidas para cá, às vezes as crianças daqui da Casa de Jesus são levadas para o núcleo, para que haja essa interação, para que não haja uma separação de o núcleo é de um jeito, Casa de Jesus é de outro. Não, a metodologia é a mesma e também o que muda realmente é a clientela, porque o Núcleo Mãe Maria atende a Vila Brandina. Então, as crianças têm uma situação diferenciada dos que frequentam a Casa de Jesus. Mas, para isso, para que a gente diminua essa distância, a gente faz essa interação entre eles. Com os jovens também acontece a mesma coisa. Esse ano, nós fizemos a interação com a Casa Espírita de Americana. Então, os jovens de Americana vieram um sábado, tiveram aula, participaram das nossas atividades aqui, e depois os nossos jovens foram até Americana participar das atividades deles lá em Americana. Então, nós não estamos isolados, nós estamos criando um vínculo com outras casas, com outras evangelizações, para que não fique um núcleo fechadinho, né? Já foi o tempo que a evangelização era um núcleo fechado. Graças a Deus não é mais. Viu, meninas? Obrigada. Muito bem. Depois, então, nós temos recriado nesse ano o DAI, Departamento de Artes da Casa de Jesus. Ele foi reativado e nós já contamos com um grupo musical que faz a apresentação de todas as palestras da Casa de Jesus, e um grupo de teatro que já estreou com a peça Tintino no mês passado. Se vocês tiverem interesse em participar dos grupos de música ou do grupo de teatro, está aberto, é só chegar. Quem está coordenando é o Bruno, então é conversar com o Bruno e pode participar também desses dois grupos. Também nós tivemos já esse ano, a noite de arte, com a apresentação de outros grupos musicais, de um grupo de balé, de dança de Araras, magnífico, que foi maravilhoso, emocionante, outros grupos de teatros aqui mesmo da nossa cidade, e a gente já tem na programação de 2019 outras noites de arte com a apresentação dos nossos grupos e de grupos diferenciados, e que também estão todos convidados. Depois, na época, a gente faz a divulgação adequada pelo site, pelo Face, pelo Instagram, pelos e-mails, pelos murais, né? Todas as atividades da casa estão sempre afixadas nos murais e são sempre divulgadas pelos meios de comunicação que a gente tem. Outra área que faz parte do doutrinário são as palestras públicas. Nós temos, em média, 3 palestras por mês. 2 quartas-feiras, às 20 horas, e um domingo, às 10 horas. Dependendo da agenda do palestrante, nós abrimos um espaço para os sábados também. Há alguns palestrantes, eles desejam um tempo um pouquinho maior, então nós deixamos o sábado para aquilo que a gente chama de seminário, né? Então, 2h30, 3 horas de encontro com alguns palestrantes. Esse ano passado nós tivemos, 2019 também nós vamos ter. Nossa agenda de palestras de 2019 já está fechada, já está completa. Nós também, na área das palestras públicas, nós também fazemos uma parceria com outras casas,
por exemplo, o Kardec, a Casa do Caminho, a Irmã Rosária. Então, nós entramos em contato, alguns palestrantes dessas casas vêm à nossa casa, daqui vão até lá. Nós nos reunimos para dividir despesa quando o palestrante é de fora, quando o palestrante é de muito longe e tem uma despesa muito maior. Então, nós nos reunimos e nós fazemos. Ele vem, faz 2, 3 palestras em 2, 3 casas e a gente reparte a despesa para não sobrecarregar cada casa. As palestras contribuem com o acréscimo do conteúdo que é dado nos cursos. Mas às vezes as palestras têm um título que não tem nada a ver com o que a gente tem. Gente, todas as palestras que nós temos tido na casa, sempre tem uma contribuição importantíssima para o conteúdo que são trabalhados nos cursos e para a nossa vivência dia a dia, na nossa vivência como espíritos e como encarnados, no momento em que a gente está vivendo. Nós não temos tido um número de assistido nas palestras, como hoje, por exemplo. Difícil o palestrante que lota o salão. Mas todos os palestrantes, sem exceção, todos os palestrantes que vêm à Casa de Jesus, no final, eles nos dizem o seguinte: é um prazer enorme vir a esta casa, porque a vibração que nós encontramos aqui é imensa. Vocês não têm ideia do quanto bem nos faz estarmos aqui, com 10, com 20, com 30, com 200 pessoas. Então isso traz para nós uma tranquilidade, em parte, porque nós estamos atendendo aquelas pessoas que realmente têm que estar aqui. Outro lado é que a gente tem as palestras no site. E muita gente, eu não vou, eu não saio à noite, eu tenho medo de sair à noite, eu não posso sair à noite, eu vejo no site. Ótimo, perfeito. Mas a vibração, a sensação que é participar do momento da palestra aqui junto é muito diferente, muito diferente. No site é importante para a gente rever. Às vezes a gente quer usar aquele tema numa aula, a gente vai rever e isso vai ajudar bastante. Então, eu convido a todos vocês que, por favor, participem das palestras públicas. Elas fazem parte das atividades da Casa de Jesus. Elas fazem parte da nossa família. Elas fazem parte de trazer, o empenho em trazer palestrantes que tenham alguma coisa a nos dizer e acrescentar, e todos eles têm, é muito grande. Então, é uma pena aquelas pessoas que não têm o costume de vir assistir às palestras públicas pessoalmente. Outra área do doutrinário são as palestras internas, que fazem parte integrante dos tratamentos espirituais. A palestra das palestras internas, aquela preleção que a gente tem antes dos trabalhos de tratamento espiritual, fazem parte do tratamento espiritual. Então, é importante que o assistido, os trabalhadores e o palestrante esteja ali de corpo e alma, porque eles são aqueles que são mais ajudados. Para os trabalhos da Casa de Tratamento Espiritual, é necessário passar pela orientação. Eu sei que às vezes chega alguém, por favor, eu posso fazer uma captação, por favor, eu posso fazer um passe de cura. E a orientação é que há que ter passado pela orientação. A pessoa passa pela orientação, conversa com o orientador vai encaminhar
para o tratamento espiritual mais adequado. Às vezes, tá bom, então você faz uma captação direta. E a pessoa não era aquele tratamento mais adequado para aquela pessoa, né? Ou então, vem na segunda-feira, que tem a captação especial, e que na captação especial nós temos 3 etapas, tem o passe, tem a captação direta e tem a energização, e as pessoas acham que é um trabalho mais forte. Então eu vou ali, porque ali eu recebo um passe, eu faço uma captação e faço uma energização. Só que eles não sabem que aquele trabalho é específico para a dependência química. Então, o que nós já pedimos é que todos os palestrantes que trabalham na captação especial coloquem essa colocação, façam essa colocação de que aquele é um trabalho específico. A espiritualidade que trabalha ali, ela não vai trabalhar outra. Claro que a pessoa não vai sair sem ser assistida. A gente sabe que a espiritualidade é maravilhosa e não nos deixa sem atendimento. Mas não é o trabalho adequado. Então, essa parte, o palestrante ele vai fazer uma reflexão sobre o evangelho da semana e ele vai explicar o trabalho. Ah, mas toda vez que vem tem que explicar o trabalho? Tem. Toda vez, toda palestra tem que explicar o trabalho. Porque sempre tem alguém que está chegando pela primeira vez. Ou sempre tem alguém que não prestou atenção. Sempre tem alguém que não ouviu direito o que o orientador explicou. Quando o assistido passa pela orientação e o orientador encaminha para determinado tratamento espiritual, ele explica como é o trabalho. Mas a pessoa ali está tão desequilibrada, está tão desarmonizada, que às vezes não entende como é o trabalho. Então vem com medo, vem receosa do que vai acontecer. Por isso é importante que o palestrante explique como acontece o trabalho, serenize, acalme as pessoas e faça uma reflexão do evangelho da semana. A biblioteca e a banca também fazem parte do doutrinário. Ali nós oferecemos livros para consulta e para consumo. Tem como objetivo principal divulgar a doutrina espírita. A comunicação também ainda faz parte do doutrinário, embora ela faça toda a divulgação de todas as atividades dos ceareiros, através do site www.ceareiros.org.br. Todo mundo sabe de cor, né? Do Facebook, dos e-mails e dos cartazes que são fixados em todos os murais. Em 2018, o doutrinário e todos nós, mediúnico, social, demos um olhar específico para a Casa de Jesus na General Carneiro. E lá já acontece, como eu disse, nos cursos, os cursos em andamento, os 3 primeiros módulos, e nós colocamos, e nós passamos a fazer lá as reflexões do Evangelho, todos os domingos, das 9 às 10 horas, seguido do passe. É um trabalho maravilhoso. Aquelas pessoas que já foram lá, que já participaram, podem relatar a vibração daquele trabalho, a vibração daquela casa, a amorosidade da espiritualidade é palpável, a gente percebe, é só entrar, a gente já sente. Então, para lá, para General Carneiro também, estão todos convidados para fazer as reflexões do Evangelho, todos os domingos, das 9 horas até às 10 horas. Esse ano nós vamos até dia 23. Dia 23 nós fazemos o Evangelho de Natal lá, das 9 às 10. Dia 20 nós fazemos às 20 horas aqui no salão o Evangelho de Natal com o professor Regis de Moraes. E também nós começamos lá na General as palestras públicas. Começamos
muito devagarzinho, por enquanto, com uma palestra no último sábado de cada mês, mas a ideia, a tendência vai ser levar para lá palestrantes e que a gente possa aumentar o número de palestras. Por enquanto, a gente está fazendo no último sábado de cada mês. Então, essas áreas fazem parte do doutrinário. O doutrinário não é o conselho doutrinário. O doutrinário somos todos nós que trabalhamos em todas essas áreas. Todos nós que participamos de alguma dessas áreas fazemos parte do doutrinário da Casa de Jesus. E nós, mais uma vez, assim como o mediúnico, assim como o social, nós agradecemos o comprometimento de vocês, o comprometimento de todos para com todas as áreas onde atuam. Se não fosse assim, nenhuma dessas áreas estaria ainda tendo condição de existir na casa. O comprometimento, a alegria, o envolvimento e o reconhecimento do doutrinário para todos os seus trabalhadores vai aqui no nosso abraço de agora. E que 2019 nós possamos, ainda mais unidos, ainda mais presentes, ainda mais juntos, continuar esse trabalho, atingindo os objetivos dessa instituição. Muito obrigada por todos vocês fazerem parte dessa nossa casa, dessa nossa família da Casa de Jesus. Obrigado, Malu. Obrigado. Seu Natalino, sua vez. Nossa Senhora, que quanta gente. Obrigado, gente. Obrigado pela presença mesmo. Falar depois da Dora, do Ricardo e da Malu é brava, viu? Vocês vieram ver e saber o que está acontecendo na Casa de Jesus. Eu vou dizer para vocês o que é a Casa de Jesus. Na medida do possível, num todo. Tenho dificuldade de comunicar, de falar, mas vamos lá, vamos fazer o possível. Eu aprendi domingo que a timidez é uma condição não muito responsável. É isso mesmo? Então tá. Hein? Tá. A estrutura jurídica da Casa de Jesus está ali, ó. Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. Essa é a estrutura jurídica. O Conselho Deliberativo ou Assembleia Geral reunido elege a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva administra, cuida para que a casa tenha todos os recursos e toda a harmonia possível. O diretor-presidente, o voluntário diretor-presidente, ele tem a responsabilidade de conversar, de ouvir, não subestimar nada e, se possível, aconselhar. Ele não é todo poderoso, ele não tem nada de especial. Tem um conjunto de pessoas, como vocês já viram aqui, que trabalham juntos, que palpitam juntos, que consertam erro de cada um, que está sempre atuando, todos atuantes. E é por isso
que é fácil trabalhar com esse grupo. É muito fácil. Eu tenho reclamado, outro dia, tenho falado do salão vazio e eu preciso colocar agora, antes que passe direto. Eu estou emocionado de ver o salão cheio hoje. Confesso que eu não esperava tanto. Estou emocionado e acredito e muito feliz. No convívio de cada dia, além do que eu já disse, de ouvir, de falar, somos responsáveis por tudo que acontece na casa, civil e criminalmente. Temos a responsabilidade de tudo que acontece. Tenho, na minha forma de administrar, de colocar nas nossas reuniões tudo que é possível no colo de cada um. Isso facilita muito, tá certo? Todos sabem o que acontece no departamento de cada um. Como já foi dito aqui, nós estamos hoje com diretorias e departamentos totalmente integrados, participando e sabendo o que acontece aqui ou lá. Não existe ninguém acima, porque numa casa espírita não existe ninguém acima do outro. Eu gostaria de falar um pouquinho que administrar com responsabilidade, acredito, é dessa forma. Não existe outra. Não existe outra forma senão de dividir, senão de partilhar. Eu recebi aqui, a Dora me falou, o Natalino está participando, é obrigação minha participar. É obrigação participar do mediúnico, participar do doutrinário, participar do social, participar da orientação, que já está, né? Então, isso aí. Se me perguntarem hoje como está a casa de Jesus, e que de vez em quando tem uns bochichos aí, como é que está a casa, o que está acontecendo? Eu responderia, está maravilhosa, com todas as dificuldades de um pronto-socorro de emergência. Certo? Não tem outra certa. Isso aqui é um pronto-socorro. Tá bom? Todo dia nós temos que atender alguém. Quando eu digo nós, não sou eu, somos nós, todos temos que atender alguém. Todos nós temos que estar preparados para isso. Nós não temos condição de fugir dessa situação. Faz parte do nosso dia a dia as dificuldades. E aqueles que creem na espiritualidade, aqueles que têm fé, passa batido, passa tranquilo. Eu penso dessa forma. Não vejo outro. Como estou? Doente como todos, já que aqui é um pronto-socorro e é um hospital. Mas procurando a cura através da disciplina e do amor ao próximo. Vixe, Maria. Nosso trabalhador voluntário, que já foi citado aqui, é nota 1000. Ele faz tudo. Ele hoje tinha gente lá na General Carneiro, tinha gente no Núcleo Mãe Maria, cada um no seu pedaço, cada um em 2 pedaços, entendeu? E vamos levando. Através deles, realizamos inúmeros eventos. Brechós, lasanha, festa junina, artesanato, costura, bolachinhas, a digitação da nota fiscal paulista, tá certo? Nossos livros, que foi citado aqui na nossa banca,
tem uma particularidade, ele é vendido com 20% de desconto do valor da capa, e ainda dá lucro, e ainda dá rentabilidade. Nós não precisamos vender com preço cheio, e essa é um comportamento que vamos manter sempre. Além do nosso bazar profissionalizado na Avenida Amoreiras, comandada por um gestor voluntário, entendeu? Temos tudo isso fluindo na Casa de Jesus. Vivenciando uma grande dificuldade, estamos vivenciando uma grande dificuldade no momento, mas temos certeza que vamos superar. Nós temos um prédio magnífico, desocupado, visitado constantemente, mas sem possibilidade de aluguel, pelo menos por hora. Isso dificulta muita coisa, mas temos fé, temos administrado apesar de. Acredito muito que para o ano de 2019, 2020, a gente encontra uma solução para isso. Nosso corpo de funcionários, para sustentar tudo isso, está em número de 17. Administrativos, bazar, pessoal que cuida da limpeza, o pessoal que nos dá toda assistência. Considero esse pessoal a nível de voluntário. A tratativa desse funcionário é a mesma do voluntário. Nós vivenciamos dessa forma esse relacionamento. Projetos futuros. Aí está um problema. Aí estamos estudando, discutindo, não decidimos nada, mas sabemos que nós precisamos de uma biblioteca muito boa, precisamos de uma cantina e de um espaço de lazer para sentar, ouvir, para que o nosso pessoal chegue, sente e aguarde os cursos, entendeu? Estamos cuidando disso a nível de diretoria executiva. Não sabemos qual vai ser o resultado ainda, mas esperemos que breve a gente vai ter uma solução. Tá bom? Nesse momento eu vou relembrar o Justino. Nós vamos ter que arregaçar as mangas, tá bom? Não existe outra saída senão a participação maciça do nosso voluntariado, como fez lá atrás na construção disso aqui, na construção de tudo, na construção do Núcleo Mãe Maria, onde fizemos pizza, onde nós fizemos tudo que foi possível para que isso acontecesse. Em reunião, em troca com doutrinário, mediúnico, nós resolvemos eleger o ano de 2019 o ano da disciplina, aquela disciplina do Evangelho. A disciplina que eu gostaria que fosse mais intensa e mais efetiva, sob todos os aspectos, sob todos os departamentos, sob todos os segmentos da casa. Nós temos que vestir a camisa da Casa de Jesus. Eu sou exagerado. Nós precisamos, antes de assumir um compromisso, olhar a nossa agenda da Casa de Jesus. Eu gostaria muito que isso acontecesse em 2019. Nós temos tido alguns problemas, apesar desse não ter o que reclamar, é incoerente, mas nós precisamos de mais esforço e mais coesão e mais responsabilidade. A mediunidade, o trabalhador, seja ele de que setor for, qualquer setor, ele, a partir do momento
que ele assumiu um compromisso, ele precisa participar. Quando ele não participa, ele está sobrecarregando quem está do lado. Quando ele não participa, ele está deixando a espiritualidade desamparada em termos de atendimento. Nós não podemos ter dificuldade no passe, nós não podemos ter dificuldade nos trabalhos mediúnicos, nós não podemos ter dificuldade nos nossos trabalhos materiais, aí sejam eles quais forem. Eu, amorosamente, eu peço desculpas por esse desabafo final, mas nós precisamos disso. Nós precisamos dessa responsabilidade para a Casa de Jesus, que é a nossa casa maravilhosa, que ela flua, que ela flutue e que toda energia seja positiva. Agradeço demais vocês, já me aturaram bastante. Vou participar ativamente com o mediúnico e com o doutrinário e onde precisar para que isso aconteça da melhor maneira possível. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, seu Natalino. Pessoal, todo mundo falou de muitas coisas boas e, para mim, restou a parte chata. Não vou falar coisa ruim, mas alguns cuidados que a gente precisa ter numa organização como essa, que se propõe a ser, como a Dori e o Natalino disseram, um pronto-socorro. Pronto-socorro atende aqueles que precisam, porque eles vêm acidentados, por assim dizer. Então a gente precisa ter alguns cuidados que precisam ser observados no nosso dia a dia. E é nesse cenário de quais são esses cuidados, quais são as atenções que nós precisamos ter, que a gente vai conversar agora nos próximos 15 ou 20 minutos. Os antigos tinham o costume de considerar os corvos como animais sagrados. Porque quando se avistava um corvo, era porque você havia se desviado do seu caminho. Você está no deserto, caminhando, de repente você se perde e você começa a avistar os corvos. Ou são curvos, juro que eu procurei qual seria a pronúncia correta. E eles estão ali avisando: eu estou à espreita da minha presa. Você está desencaminhado e é só uma questão de tempo. Então, por esse animal ter essa figura de um aviso e um alerta, ele era tido por alguns dos povos antigos como uma figura sagrada. Recebemos há algumas semanas uma mensagem assim: os corvos estão nas árvores. Aqui na casa de Jesus. Interpretem. O cristianismo é perseguido há milênios, desde que ele existe. Desde que ele foi instituído, desde que Jesus veio trazer sua mensagem. Os judeus, os romanos, os povos do mundo antigo, sempre perseguiram os cristãos. Hoje em dia, existem nações que perseguem ainda os cristãos. O Espiritismo se propõe a ser a revivescência do cristianismo primitivo, essencial. Por que nós não seríamos perseguidos? Por que nós não seríamos foco dos espíritos que são inimigos da luz? Isso é histórico, natural, nenhuma novidade.
Eu ouvi falar que a casa de Jesus está sendo perseguida por espíritos do mal. Sempre foi. Todas as casas, todos os núcleos cristãos são perseguidos. Naturalmente. Agora, por que Deus permite que seja assim? A gente se reúne para fazer o bem, tem que ter disciplina, como falou bem o Natalino, tem que ter presença, tem que frequentar, e Deus permite. Se nós fôssemos anjos, viéssemos trabalhar na casa de Jesus, sem nenhuma necessidade de desenvolvimento individual nosso, talvez tivéssemos aí uma situação um pouco mais privilegiada, talvez. Porém, nós não somos. Nós aprendemos na medida em que nós trabalhamos com aqueles assistidos que nos procuram e entre nós. Por isso que Deus permite, para que a gente então venha provar testar e provar a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa disciplina, a nossa perseverança. Não é assim? Ou vocês trabalham dentro das suas áreas, quaisquer que sejam, sem precisar exercer paciência, tolerância, ouvir a opinião contrária, engolir a vaidade, ponderar o ponto de vista do outro, às vezes abrir mão do seu. Tem alguma coisa nesse nível aqui nos nossos departamentos? Portanto, Deus permite que existam esses espíritos que nos provam, que nos testam, porque é através desse exercício que nós vamos manter o trabalho caminhando com frutos. Então é assim que funciona. E qual é a estratégia de ataque dos espíritos que são inimigos da luz? É o plano mais simples possível e tem sido eficiente. Cada um de nós na sua vaidade, cada um de nós no seu orgulho. Alguém discordou de mim, mas a minha vaidade não me permite assumir a opinião contrária. Então eu me ressinto, eu fico com melindres. Melindre devia ser não uma palavra, mas uma emoção inexistente no nosso grupo. Mas não é. É aí que eles atacam. Eles não precisam fazer nada, é só observar. Quando nós nos melindramos, quando nós somos vaidosos, quando nós não usamos a nossa pequena ainda humildade, nós somos o elo frágil onde a corrente se quebra. Portanto, a permissão para que eles estejam conosco é também para que a gente aprenda a fortalecer esses elos. Trabalhar nossa vaidade, trabalhar nosso egoísmo, trabalhar nossa humildade, que precisa crescer. Então, nós interagimos com o plano espiritual, não só para receber mensagens do bem, mas para também sermos provados e testados nessas qualidades que nós precisamos desenvolver. Uma outra frase que a gente ouve, e que eu acho que vocês já estão, no mínimo, intuindo a resposta, é: a casa de Jesus está sem comando. Cadê o comandante aqui? Vocês estão sentindo como é que funciona a casa de Jesus? Talvez pelo fato do voluntário ser um voluntário que dedica seu tempo na medida do seu possível, aqui não cabe uma hierarquia rígida e vertical. Quando Jesus surpreendia os seus discípulos discutindo sobre quem seria o primeiro entre eles, todo mundo aqui sabe o que ele dizia: aquele que quer ser o primeiro,
que seja o último e aquele que serve. Humildade. Se nós pretendemos ser a revivescência do cristianismo primitivo, a gente não pode chegar aqui e impor uma hierarquia rígida, vertical, onde tem o grande chefe e aqueles que obedecem às ordens, às vezes inquestionáveis, dos grandes chefes. Então isso nunca funcionou na casa de Jesus. Desde que a casa de Jesus foi criada, essa estrutura sempre funcionou muito horizontalizada. Vou dizer uma coisa: quando se quis mudar, não deu certo. Hoje em dia, a gente vê algumas correntes no campo empresarial, profissional, que estão descentralizando o poder, que estão horizontalizando a hierarquia. Por exemplo, quando você trabalha em home office, você não tem hora para entrar, você não tem hora para sair. Dependendo do seu trabalho, você trabalha de madrugada se você quiser, domingo. Não tem um chefe que fica ali olhando para você, para ver a hora que você começou a trabalhar e a hora que você terminou. Antigamente não era assim, era relógio de ponto, você tem hora para entrar, hora para sair. A sociedade está entendendo que a criatividade, que a qualidade da entrega do serviço que o funcionário consegue fazer é muito maior quando ele tem liberdade, quando ele se empodera, quando ele entende qual é a participação dele dentro da organização, qual é o tamanho da responsabilidade dele dentro da organização. Ele então consegue trabalhar com muito mais eficácia para os objetivos da empresa, do grupo e da casa de Jesus. É uma tendência. Antigamente, a França era o país todo-poderoso. Transferiu o poder para a Inglaterra. Transferiu o poder para uma outra nação. Recentemente, os Estados Unidos eram a nação toda poderosa do planeta. Achávamos nós que ele iria transferir esse bastão para a China. Só que não. Todo mundo tem smartphone, todo mundo tem internet, o poder se dissipou. Todo mundo tem poder. Os movimentos sociais que a gente vê acontecer por aí, não tem chefe, todo mundo participa. Procura-se alguém, procura-se o cabeça, não se acha. Por quê? Porque está todo mundo participando, está todo mundo tendo poder de atuar no objetivo comum. Então, Jesus fazia isso no seu colégio apostólico. A casa de Jesus nasceu fazendo isso. As hierarquias sociais do planeta estão caminhando para uma horizontalidade. Aquela linha vertical de mando, eu mando, você obedece, sem questionamento, está caindo. Então quando a pessoa vem e diz assim, está sem comando a casa de Jesus? Eu diria, isso é um elogio. Porque como eu disse assim aqui no começo, os chefes não estão aparecendo, não estão no foco dos holofotes. Quem é que está no foco dos holofotes? Todo mundo junto, a casa de Jesus. Esse é o comando. O melhor chefe é aquele que não aparece, é aquele que facilita para os seus funcionários executarem bem o trabalho que eles têm que executar. É aquele que consegue fazer, uma palavra, né, que o Ricardo usou aqui, eu já usei 2, 3 vezes, aquele que consegue fazer crescer o empoderamento, a pessoa se sentir dona e capaz de realizar o que se espera dela. É claro que existe uma organização, como a gente colocou aqui, só que ela não tem essa característica de eu mando, você obedece. Não é assim que funciona. Nesse perfil de voluntário empoderado, voluntário responsável, reside o seguinte conceito: você não trabalha na casa de Jesus. Você não trabalha para a casa de Jesus. Você é a casa de Jesus. Quando nós tivermos essa noção bem enraizada,
ninguém mais vai precisar perguntar onde é que está o comando. Todo mundo tem noção bem precisa daquilo que ele precisa fazer, daquilo que é esperado que ele faça. Isso tem a ver com maturidade espiritual. Nós estamos no século 21 e nos é exigido, pelo que a gente consegue vislumbrar, 2 milênios depois de Jesus, mas toda uma história antiga, nos é exigido, por uma avaliação sincera, uma maturidade espiritual. Nós estamos demorando para conquistar. Eu tenho ouvido que o movimento espírita, dentro do movimento espírita, estão os espíritos mais velhos. Não sei até onde isso é verdade, mas capelinos que não foram embora ainda, aqueles que já eram para estar em planos superiores, estão por aqui. A maioria é orador. Então, o movimento espírita tem essa responsabilidade. Como a Dora bem disse, o mundo está sedento de novas linhas de pensamento, novos paradigmas de pensamento. E a gente tem, além da responsabilidade de fazer um bom trabalho aqui dentro, como voluntários, levar a nossa postura espírita para fora. Não é só o médium que tem que vigiar 24 horas por dia. Todos nós temos que levar. Porque essa questão de eu vivencio religião no templo e num dia sagrado, né? Sabá do judeu ou domingo do católico, e em locais exclusivos, né? O templo, a igreja, o culto, e no meu dia a dia é outra coisa, isso não tem mais lugar no raciocínio maduro. Se eu não conseguir ser uma pessoa íntegra e ter uma visão holística de mim mesmo, eu estou fragmentado. Eu sou bonzinho no culto, eu sou bonzinho na hora de falar com os meus amigos da minha igreja, e eu sou uma outra figura no meu trabalho, no meu convívio com os amigos. Não dá para ser assim mais, isso é fragmentação, para não falar dupla personalidade. Nós temos que ter essa unicidade de comportamento. Bom, a Dora falou, o Natalino falou que a Casa de Jesus tem sido visto com muita propriedade como um pronto-socorro. Quem são os doentes que procuram o pronto-socorro? Um hospital? No nosso caso, aqueles assistidos que vêm procurar atendimento no hospital. Quem são os médicos e os enfermeiros do hospital? Nós, os voluntários que trabalhamos no hospital. Deixa eu perguntar uma coisa para você. A maledicência pode ser visto como um vício pernicioso? Uma doença, portanto. A fofoca não pode ser visto como um costume que destrói? Talvez uma sociopatia. Tem gente que é viciado e só faz fofoca. A calúnia não é um vício igualmente pernicioso? Receber fake news e passar. Fake news está na moda falar, né? Que eu me lembre, eu já me separei da minha esposa 2 vezes e eu não estava sabendo. Né, Malu? Alguém achou e saiu falando. Né? Nossa, Marquinhos, o que aconteceu? Como assim que aconteceu? É igual, o que é que está acontecendo com a Casa de Jesus, né? O que é que está acontecendo com você? Deixa eu entender. Estou sem jeito de falar, mas fake news. Compra e vende do jeito que comprou, sem avaliar. Lembra dos 3 crivos? Todo mundo sabe dessa historinha, né? Isso também não pode ser tido como alguma coisa que prejudica e que rompe as relações e que quebra as correntes de união entre os elementos de um grupo? Isso tem dentro da Casa de Jesus?
Eu vou perguntar outra vez. Quem são os doentes? Se a gente se propõe a ser médico, enfermeiro, daqueles que vêm estropiados, desarmonizados, desequilibrados, nos procurar para ele se reequilibrar, nós temos que estar atentos e deixar essas coisinhas aqui para o passado. Caso contrário, eles vêm doentes nos procurar, doentes também. Estou falando alguma bobagem? Então a gente precisa corrigir, sabendo que isso existe. A Dora brincou comigo no final de semana, disse assim, tem gente lá achando que precisa preparar as orelhas, porque o Marquinho talvez estivessem adivinhando, né? Mas por isso que disse que é a parte chata. A gente precisa alertar, né? A gente precisa alertar. Pode ser que alguns de nós nunca fez fofoca, nunca foi maledicente, nunca caluniou, mas nós temos visto no nosso meio resultados dessas práticas humanas. Seres humanos, somos assim, acertamos muito, erramos um pouco mais. Então não é assim que funciona. Agora a gente precisa estar atento. Não dá para ser anjo. Ninguém daqui é anjo. A gente não tem a presunção de ser anjo. Mas precisa estar atento. Porque se a gente tem a visão de que nós somos focos de luz num planeta de provas e expiação, onde a maldade é a maioria, e as pessoas que vivem nesse umbral material nos procuram em busca de alguma réstia de luz, nós temos que oferecer uma réstia de luz, se não nossa, da instituição que nos agrega. Então nós temos que estar equilibrados, para poder equilibrar o nosso trabalho. Porque como eu disse, não é a casa de Jesus, aquela para quem eu trabalho, lá onde eu trabalho, não. A casa de Jesus sou eu, é você, somos todos nós. Eu preciso estar equilibrado para a casa de Jesus estar equilibrada. Último conceito, engajamento. Engajamento. Nós nos sentimos engajados? Quando eu cheguei aqui que eu perguntei, estão se sentindo em casa? Se sentir em casa no meio da família espiritual, como nós estamos aqui agora, é estar engajado. Para estar engajado, a gente precisa participar, frequentar. Ah, mas a minha vida, eu sei, a minha também é. Todos nós temos uma vida atribulada. Tem família, tem o profissional, tem outros projetos de vida. Pouquíssimos de nós conseguem viver casa de Jesus 24 horas por dia. Porém, para a gente se propor a fazer o que uma casa espírita do século 21 precisa fazer, bem feito, precisamos estar unidos, engajados, remando para o mesmo lado. E para isso a gente precisa pertencer. Como é que a gente consegue se engajar? Frequentando. O Natalino falou muito bem, ele foi muito feliz nessa colocação. Pega a agenda da casa de Jesus, tenta encaixar aquilo dentro da sua agenda, ou fazer a sua em função daquela, se assim for possível. Procurar frequentar mais, procurar fazer um curso ou refazer um curso, procurar assistir uma palestra, tomar um passe de vez em quando, frequentar a casa, não perder contato com os fluidos que os palestrantes de fora vêm e dizem que tem aqui dentro. Tem mesmo, a gente sabe que tem. Não perder contato com esses fluidos, precisa se sentir parte integrante da família. Não adianta nada nós chegarmos aqui e dizermos assim, nós somos uma família. Se você não se sente família, perto de nós, se eu não me sinto família, ficar falando da boca para fora não resolve. Para o engajamento acontecer, e a união faz a força, nós precisamos participar, pertencer, frequentar. Uma última colocação aqui nessa questão é a seguinte: não tem hierarquia verticalizada e alguém mandando e alguém obedecendo, mas todos os coordenadores de área estão aptos a atender qualquer
pessoa do seu grupo em qualquer dificuldade que ela tenha dentro do trabalho. Aliás, se ninguém contou para você, essa é a principal atividade do coordenador. Porque saber o que vai fazer, né? Por exemplo, vou coordenar uma equipe de passe. O que eu vou ensinar para o passista que já está fazendo passe há muito tempo? Ele já sabe o que fazer. Qual é o papel do coordenador? Não é só fazer matrizinha de horário, onde vai ter essa atividade, isso também, mas principalmente acolher o seu trabalhador quando ele tem uma dúvida, quando ele está desequilibrado, quando ele tem um problema qualquer, pessoal ou aqui na casa de Jesus, profissional. Esse é o papel do coordenador. Então, pessoal, se essa hierarquia não é verticalizada e não é rígida, para trocar ideia, para pedir uma opinião, para pedir um direcionamento, para chorar no ombro ou para festejar junto, o coordenador funciona. É para isso que ele existe. Queria ler para vocês, para terminar, um texto escrito por Emmanuel. É muito bom você ter livro no computador, né? O problema é que você, para achar, demora um pouco mais do que ir até a estante. No Grupo Espírita, foi publicado em 1969, no Reformador. Compreendendo-se que cada obreiro da seara espírita cristã se incumbe de tarefa específica, é forçoso indagar, de quando em quando, a nós mesmos, o que somos no grupo de trabalho a que pertencemos. Uma chave de solução nos obstáculos ou um elemento que os agrava? Um companheiro assíduo às lições ou um assistente que por desfastio aparece de vez em quando? Um amigo que compreende e ajuda ou um crítico inveterado que tudo complica e desaprova? Um bálsamo que restaura ou um cáustico que envenena? Um enfermeiro consagrado ao bem da comunidade ou um doente que deva ser tolerado e tratado pelos demais? Um manancial de auxílio ou um carro deserto sem benefícios para ninguém? Um apoio nas boas obras ou uma brecha para a influência do mal? Uma planta frutífera ou um parasita destruidor? Um esteio de paz ou um veículo da discórdia? Uma bênção ou um problema? Façamos semelhante observação e verificaremos sem dificuldade se estamos simplesmente na doutrina espírita ou se a doutrina espírita já está claramente em nós. Emmanuel. Novamente, queria agradecer pela presença. Quer falar alguma coisa, Natalino? Vocês não fazem ideia de quanto é complicado tirar isso da cabeça. Acho que eles baixaram lá, veja lá. Pode falar. No início da palestra. Fala no microfone, né? Tá ligado. Alô, alô. No início da palestra. Alô?
No início da palestra foi dito o seguinte, no agradecimento à presença de todos, foi dito, é uma reunião de trabalho. Uma reunião de trabalho onde só 4 falaram. Vocês são companheiros de jornada. Quem é que pode, quem é que precisa ouvir alguma coisa, dizer alguma coisa, está faltando alguma coisa em tudo que foi dito? Qualquer um aqui pode responder por cada departamento. Aquilo que for de meu alcance também posso responder. Alguém tem alguma dúvida? Beleza, ficou muito claro então. Nós vamos fazer mais dessas reuniões, se vocês assim o desejarem, e vai ficar mais interativo na medida do possível. Talvez num dia que a gente possa se dedicar aí durante 2 ou 3 horas, talvez departamentos, a gente vai olhar ainda como é que vai ficar esse modelo. Hoje a gente achou aqui que foi um sucesso, espero que vocês também tenham gostado da noite. Para nós foi um imenso prazer estar com vocês, entre amigos, mais entre família, entre irmãos. Muito obrigado pela presença de todos vocês, que Deus possa nos orientar, nos colocar no caminho, se é que ainda não estamos, de trazer para nós mesmos o equilíbrio, a harmonia, de acordo com o Evangelho de Jesus, para que aqui dentro desse grupo familiar nós consigamos oferecer para aqueles que nos procuram uma réstia de luz, que cada um de nós possa receber as bênçãos de Deus, as orientações do Evangelho de Jesus, nosso Mestre, e sermos um instrumento de transformação desse planeta para um mundo melhor. Que assim seja.